Aleluia. Bom, então eu quero convidar aqui à frente nosso querido pastor Carlos. Ele será a boca de Deus para nós essa noite, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida desse homem de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, também pela vida da pastora Leila. Eu não canso de me falar que vocês são um presente que a IBA recebeu há alguns anos. E como é bom poder partilhar, né, da experiência do Senhor no ministério e sempre receber a palavra que o Senhor tem trazido aqui também nesse púlpito. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Então que o Espírito Santo tome o Senhor, tome a sua mente e a sua boca seja a boca do Senhor nessa noite. E que o nosso coração esteja receptivo para receber toda a palavra bendita do Senhor. Você se mova no espírito de graça e de fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, seja dado toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém? Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Você que está conosco, que Deus te abençoe ricamente. Você que está também distante, assistindo pelas redes sociais, que Deus te abençoe ricamente da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Você tem motivo para celebrar, para se alegrar? Amém? A palavra de Deus diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Então nós hoje podemos nos alegrar no Senhor. Não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas se alegre no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 17. Nós vamos ler um versículo e conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu creio que você veio aqui nesta noite com seu coração aberto, seu coração receptivo para ouvir a voz de Deus. Eu creio nesta noite que não será diferente. Você vai ouvir a voz de Deus da mesma forma que você ouviu hoje pela manhã, né, naquele momento de celebração, onde você pôde receber uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje à noite, Deus me direcionou para este assunto, para esse tema tão importante para os dias de hoje. E eu quero te convidar a abrir o seu coração. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, versículo de número 6, ele diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Amém? Feche seus olhos onde você está, e nós vamos pensar, meditar na palavra de Deus, mas neste momento eu gostaria que você falasse com o Papai do Céu para falar com você. Diga a Ele: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, a sua palavra, eu quero receber instruções do Senhor nesta noite. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, eu venho aqui neste momento, Senhor Deus, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, por esta igreja, por este povo. Agradecer ao Senhor por Jesus ter tomado meu lugar na cruz do Calvário e me dado a certeza da salvação, a certeza de vitória. E neste momento, ó Deus, eu me coloco à sua disposição para que o Senhor possa usar a minha vida para falar ao coração do seu povo. Usa a vida do teu servo. Usa, Senhor Deus, a minha boca. Usa, Senhor Deus, a minha mente. Usa, Senhor Deus, para que vidas sejam curadas, libertas, transformadas nesta noite aqui neste lugar. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já está operando milagres, que o Senhor já está curando vidas, o Senhor já está fazendo coisas grandes, extraordinárias na vida do seu povo. E neste momento, ó Deus, eu te agradeço pela sua palavra. Usa-me como o Senhor quiser
nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de filhos, como dádiva de Deus. Filhos como dádiva de Deus. E nós vamos conversar um pouco a respeito disso. E eu gostaria que você, que veio aqui hoje à noite, abrisse o seu coração, porque ninguém vai ficar de fora desta palavra. Você vai dizer assim, ó, você vai falar sobre filho. Eu nem sou casado, a palavra também é para você, em especial para você. Ah, mas eu já criei os meus filhos, já sou um avô, eu não tenho mais nada a ver. A palavra também é especial para você. Então, para todos aqueles que estão aqui neste lugar, a palavra é para você. Para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, a palavra é para você. Amém? Glória a Deus. Muitas das vezes nós começamos, eu me lembro de um determinado pastor que me parece que já está na glória. Ele foi convidado para ministrar 2 noites em uma igreja. Na primeira noite, ele pregou e foi lá para fora, havia uma confraternização e os irmãos diziam para ele, pastor, essa palavra que o senhor ministrou foi uma bênção. Meu pai deveria estar aqui. Minha mãe deveria estar aqui. Fulano e tal, e tantas pessoas, né? Quando foi na segunda noite, ele diz, hoje eu vou pregar para os que estão aqui. Ontem eu preguei para os que não estiveram. Hoje eu vou pregar para os que estão aqui. Amém? Mas eu quero então, amados, dizer para você que hoje eu vou pregar para você que está neste lugar. E se você veio aqui, o Espírito Santo já sabia e sabia das suas necessidades. Amém? E Ele colocou essa palavra no meu coração, então foi para você. Glória a Deus. Então não perca nada. Abra bem os seus ouvidos. Aprenda a ouvir, não apenas escutar. Muitas das vezes a gente escuta, mas não ouve. E escutar é diferente de ouvir. Ouvir, muitas das vezes, amados, é mais complicado. Porque ouvir, você tem que prestar atenção. E muitas das vezes, às vezes um ventilador, um mosquito, alguma coisa, um menino que fala perto de você, quebra a sua atenção. Mas eu quero te convidar, não deixa nada nesta noite roubar a sua atenção. Abre bem os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir o que Deus tem para você nesta noite. Glória a Deus. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos. E aí ele diz, e a glória dos filhos são seus pais. Então hoje nós vamos falar a respeito de filhos. E a gente vai desenvolver algumas coisas aqui dentro desta palavra e que é muito importante para a minha vida, que já sou um avô. Eu não tenho mais crianças, meus filhos dentro de casa, mas eu tenho meus netos. Eu tenho uma neta de quase 8 anos. Eu tenho uma outra neta de já com 3 anos e pouco. E tenho um neto com quase 2. Isso para mim é motivo de honra, ter os meus netos. E os meus filhos, eu me alegro muito pelo presente, pela dádiva de Deus na minha vida, que são os meus filhos. E quando eu estou falando dos meus filhos, eu não estou falando só do meu filho e da minha filha, eu falo da minha nora e falo também do meu genro. Então todos esses, a partir do momento que eles entraram na minha casa, na minha família e passaram e casaram com os meus filhos, eu os adotei como filhos e eu os tenho como filhos. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eu agradeço a Deus pela vida deles. Dos nossos filhos, que eu digo nosso, porque são
meus e da minha esposa. Esses 4 filhos maravilhosos que tenho. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida deles. Aí você vai dizer, pastor, mas seus filhos não têm nenhum defeito? Tem. Defeito aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais não tem nenhum defeito, porque eu os vejo através da cruz de Cristo, e como homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Eu os vejo assim, e a partir de hoje, você vai sair daqui vendo os seus filhos, por mais que você pensa que ele é complicado, você vai ter uma visão nova, a partir de hoje, a respeito dos seus filhos. Amém? Então, amados, a palavra glória, ela está falando de quê? De motivo de orgulho. E quando, esse versículo ele é muito fácil de interpretar. Quando eu sou motivo de orgulho para os meus filhos, eu tenho o respeito dos meus netos. Por isso eles são, quando diz coroa, está falando exatamente de dignidade e respeito. Então, quando eu sou para os meus filhos o herói deles, quando eu sou para os meus filhos, né, quando o orgulho deles, eles vão falar de mim para os meus netos. E isso vai me dar, então, dignidade. Isso vai me dar, eu vou obter o respeito deles. Eu fico feliz porque os meus 3 netos, todos eles chegam lá em casa e não querem ir embora. O pai, às vezes, não, hoje mesmo, o Benício estava lá em casa. O pai chegou, ele foi com o pai e a mãe. E eu vi, ali ele agarrado com a avó, agarrado ali, né? E aí quando o pai chamou para ir embora, ele agarrou com a avó, eu quero vovó. Por quê? Porque eles sentem, na nossa casa, eles sentem como se fosse na casa deles. Por quê? Isso não é algo, amados, que acontece por acaso. É porque eu sou o orgulho dos meus filhos. Pastor, o senhor é o 10, é o melhor pai do mundo. Não, não sou. Mas é porque eles me veem através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, eles veem o sangue derramado na minha vida. E é assim que os seus filhos precisam te ver e olhar. Muitos filhos muitos pais são vergonha para os filhos. Por quê? Porque eles deram motivo. Mas quem sabe você que está aqui hoje à noite, o seu pai, ou a sua mãe, ou seus ancestrais, foram vergonha para você? Ou ainda você olha, você não os tem com bons olhos. Você olha para eles dizendo assim, olha, é meu pai, mas ele fez isso, ele me falou isso um dia, ele fez isso comigo, ele fez isso com a minha mãe, é minha mãe, mas isso aconteceu, eu carrego uma mágoa desse pai, eu carrego uma mágoa dessa mãe, e eu não me dou bem com ele. Eu já ouvi isso demais, por demais a gente ouve isso. Muitas das vezes, em conversas de gabinetes, a gente aconselha pessoas que carregam sobre a sua vida, mágoas, e não se dá bem com os pais. E isso, amados, é muito comum. Mas a partir de hoje, eu quero te convidar, a partir de hoje, ter uma nova visão a respeito dos seus pais. Nós teremos, então, amados, uma palavra que vai nos guiar nessa direção. Filho é algo extremamente lindo. Filho é algo extremamente importante nas nossas vidas. Cada filho é uma experiência.
Eu tenho 2. Então, cada filho foi uma experiência, porque são pessoas diferentes, não são robôs. E às vezes nós esperamos fazer dos nossos filhos, né, e trabalhar com eles como se fossem robôs. Não, eles não são. São pessoas com personalidades diferentes. Então, com cada um deles, eu tive uma experiência. São pessoas diferentes, temperamento diferente, totalmente diferente um do outro. Às vezes parecidos, às vezes aparentemente você olha, mas de repente você vai ver que é totalmente diferente. Para muitos, filho é sinal de problema. Para muitos, filho é sinal de tribulação. Para muitos, filhos é sinal de embaraço, sinal de estorvo, de empecilho. Ah, mas eu poderia trabalhar, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia realizar nesta área, mas os meus filhos me atrapalham. Os meus filhos me atrapalham. Eu quero dizer para você, nunca diga isso, porque os seus filhos é uma dádiva, é uma bênção de Deus para a sua vida. Independente do que eles fazem, independente do que eles são, independente daquilo que tem acontecido, o seu filho, a sua filha, ele é uma bênção, uma dádiva, é um presente de Deus para a sua vida. Hoje você dá proteção e segurança para ele, amanhã ele é que vai dar para você. Então, por isso que o nosso relacionamento com os nossos filhos tem que ser o melhor. Hoje os nossos filhos dependem de nós. Amanhã você vai depender 100% deles. Amanhã, você vai onde eles vão. Amanhã, você vai comer o que eles te dão para comer. É assim, a vida é assim. Hoje, nós colocamos comida na boca dos filhos, na boca dos netos, né? E assim por diante, a vida é desse jeito. Amanhã, eles é que vai nos dar proteção e segurança. Eles é que vai nos abençoar. Então, amados, não importa a sua idade. Essa palavra é para você que começa na vida, você jovem, você que ainda nem pensa em se casar, nem sabe com quem vai se casar. Essa palavra também é para você comece a se preocupar com os filhos que Deus vai te dar, com os presentes que Deus vai te dar. Nossos filhos, como é presente de Deus, nós devemos ser gratos a Deus pela vida deles e cuidar deles. E cuidar deles é presente de Deus. Em Gênesis 33, 5, quando a gente vê Esaú encontrando com Jacó, eles vão agora e ali Esaú vê as crianças que estão com Jacó e pergunta: quem são esses? A resposta de Jacó: esses são os filhos que Deus graciosamente me tem dado. Você pode dar glória a Deus? Se você está perto do seu filho, ou se você não está perto dele, mas se você às vezes está longe dele, mas diga isso no seu coração: o meu filho, aquela pessoa que o Senhor me deu graciosamente, é um presente para a minha vida. Este é o filho, ou seja, este, se você tiver mais de um, são os filhos que Deus graciosamente te tem dado. José apresenta os seus filhos ao seu pai Jacó. Em Gênesis 48, verso 8,
Israel, no caso Jacó, que agora é Israel, viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José, ele responde da seguinte forma: estes são os filhos que Deus tem me dado aqui. Estes são os filhos que Deus tem me dado aqui. O termo graciosamente que nós vimos aqui, quando o Jacó responde para Esaú, esse termo graciosamente, em relação aos filhos, deriva de um termo hebraico que é Amã, que significa favor de Deus. Se é favor de Deus, é algo que nós não merecíamos. Se é algo que nós não merecíamos, é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, os seus filhos e os meus filhos é resultado da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos honrados por tê-los na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E, amados, nós precisamos aprender a olhar para os nossos filhos através da fé, através da cruz de Cristo. Depois que nós começamos a olhar os nossos filhos pela fé, nós vamos ver um futuro diferente do que aquilo que você pensa que está desenhado no comportamento do seu filho, porque você vai ver um milagre de Deus acontecendo na sua vida, na vida dos seus filhos. Glória a Deus por isso, que Deus seja exaltado e glorificado. Pastor Chu, ele conta uma história no seu livro Quarta Dimensão. Eu não sei se alguém já leu esse livro e conhece essa história, de uma senhora que procurou o pastor no gabinete e disse: pastor, eu tenho tantos filhos, eles estão saindo de casa, porque eu tenho uma filha que é prostituta. Eu tenho uma filha que ela faz tanta coisa errada, é uma perdida. E o pastor diz, olhando para ela, diz: pare de reclamar, pare de chorar. A sua filha, ela precisa ser vista através da cruz de Cristo, pela graça. Comece a ver a sua filha de outra forma. Comece a ver a sua filha cheia do Espírito Santo. Comece a ver a sua filha sendo usada nas mãos do Senhor. Ela disse: como pode, pastor, uma pessoa suja, impura, imunda como a minha filha? Ele disse: pare de dizer isso, e eu vou orar com você. E a partir de agora, você vai olhar a sua filha e vê-la através da cruz de Cristo. Você vai ver o sangue de Jesus sobre a vida dela, limpando, lavando e transformando a sua filha. Olhe para os seus filhos dessa forma. Ah, eu tenho um filho perdido, pastor. Ah, você não sabe o que eu estou passando com meu filho está preso, meu filho fez isso, fez aquilo. Eu quero dizer para você, o seu filho não é perdido, o seu filho é achado em Cristo Jesus. Comece a vê-lo pela a ótica da fé e veja um homem, uma mulher de Deus nos seus filhos. Comece a ver esta pessoa sendo usada pela potente mão do Senhor. E o pastor Show conta no seu livro que um dia chegou no seu gabinete aquela mesma irmã, com uma moça linda. E ele disse: quem é essa moça linda? Ele disse: pastor. Ela disse: pastor, essa é minha filha. Jesus a salvou. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Essa moça é aquela filha que eu contei para o Senhor. Jesus a transformou. Ela agora é lavada pelo sangue de Jesus.
A mulher mudou a visão a respeito da filha, mudou o entendimento a respeito da filha, deixou de vê-la como prostituta e começou a orar por uma serva de Deus, por uma mulher de Deus. E aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ela viu a sua filha perdoada, lavada, nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Comece a olhar para os seus filhos. Comece a olhar não somente para os seus filhos, para o seu cônjuge. Comece a olhar e vê-lo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquela menina aceitou Jesus, aquela moça aceitou Jesus. E o pastor Show continua contando que ela não somente aceitou Jesus e ficou cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, mas daí a alguns tempos, aquela moça, ela se batizou e ela cresceu espiritualmente e ela conheceu um rapaz na igreja e se casou com ele. Ela teve 3 filhas lindas. E ele conta no seu livro, na época em que ele escreveu, ele dizia: hoje ela é uma das principais líderes de célula da minha igreja. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Aquela menina que antes a mãe a via como perdida, ela foi achada. Ela foi encontrada, ela foi nascida de novo, ela encheu-se do Espírito Santo de Deus. Há esperança para o seu filho, há esperança para a sua filha, há esperança para o seu esposo, há esperança para a sua esposa, há esperança para o seu pai, há esperança para a sua mãe. Eles ainda não morreram, estão vivos. Há esperança. Há esperança. O Espírito Santo, dentro de fração de segundo, muda e transforma a vida desta pessoa que você a tem como perdida, já começa a ver como uma pessoa encontrada por Deus. Aleluia! Então, como ter filhos abençoados? Comece a vê-los com os olhos da fé. Comece a olhar, não pela a realidade que está diante dos seus olhos carnais, mas comece a olhar e ver aquilo que está no mundo espiritual através de Cristo Jesus. Ele não é um problema. Pare de dizer que o seu marido é um problema, que seu filho é um problema, que a sua casa não é um inferno. Pare de dizer isso. A sua casa é um pedaço do céu. É um lar que o Senhor deu para você criar a sua família, para você fazer, para você ser pastor. É a sua igreja onde você é o pastor. Se tem alguma coisa errada lá, o problema é você mudar a sua visão, porque você, se você foi alcançado e está lá, é você o pastor daquela casa. Você é o responsável espiritual por aquela casa. Faça como Jacó, faça como José, veja os seus filhos como presente de Deus para a sua vida e não como problema. Veja a sua família e diga: olha, a minha família é bênção, eu tenho prazer em estar na minha casa. Em primeiro lugar, veja os membros. Quando eu estou falando aqui dos filhos, eu também falo com relação aos pais. Às vezes o seu problema, você está achando que é problema, não é só você com seus filhos, mas às vezes é o inverso. Quantos filhos aceitam a Jesus e passam a ter problemas dentro de casa com os pais? E aí,
Eu quero dizer para você que Jesus entrou na sua vida, foi para fazer de você um instrumento de resposta e salvação para a vida da sua família. Não foi para te trazer problema. Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha e na sua vida. E depois a nossa família, os nossos filhos, que Deus tem nos dado. É a melhor coisa. Segundo lugar, gere o futuro dos seus filhos em oração. Comece a orar pelos seus filhos. Ore pelo caráter deles. Ore para que Deus dê sabedoria para você dar bom testemunho dentro da sua casa. Ore para que Deus dê sabedoria para o seu filho na hora dele escolher com quem vai casar. Ore para Deus dar sabedoria para sua filha para escolher a pessoa certa. Ore para quem vai ser a sua nora futuramente. Você nem sabe quem. Ah, mas meu filho ainda é muito pequenininho, ainda está no berço. Ore pela sua futura nora. Ore pelo seu futuro genro. Ore pelos seus netos que virão no futuro. Comece a orar. Eu fiz isso muitos anos. Orei pelos meus filhos. Orei pelo meu genro, sem saber quem ele era. Um dia entrou na igreja um menino, ainda adolescente, aceitou Jesus. E logo em seguida, ele começou a engraçar com a minha filha. Eu disse, não é hora disso. Mas ele foi teimoso. Ele acabou casando com ela. Mas eu orava por ele. Eu discipulei ele. Agora é meu filho. Agora é meu filho. Faz parte da minha família. Entra na minha casa, tem o controle do portão da minha casa, tem a chave. É um homem de Deus. Era um menino que entrou lá. Mas um menino com caráter especial, porque eu já estava orando por ele. Amém? Um menino de Deus. Um dia eu cheguei na igreja, meu filho morava em Belo Horizonte, e eu vi uma moça sentada lá atrás, visitante. E aquela moça me chamou a atenção, mas não pensava que seria ela, minha nora. Ela estava sentada nas últimas cadeiras, e ela, naquela noite, ela foi lá porque alguém falou, olha, tem um menino dessa igreja que ministra louvor e é uma bênção. E ele está em Belo Horizonte, fazendo CTMDT, e ele hoje vai ser o responsável pelo louvor. Você vai lá ouvi-lo, ele vai ministrar à noite, ele vai trazer uma palavra. E aquela moça foi para conhecer, por acaso. E ela acabou aceitando Jesus. E quando ele chegou de Belo Horizonte aqui, eles se tornaram os melhores amigos. E começaram, onde ia um e o outro e tal, eram amigos. Lá um belo dia, eles resolveram namorar e ela se casou com ele. Eles se casaram. Hoje ela é minha nora, uma menina de Deus, uma moça de Deus, uma pessoa que Deus a transformou. Deus fez milagres na vida dela. Eu já orava por ela sem saber quem ela era. Gere o futuro dos seus filhos na oração. Ore para que seus filhos sejam bem-sucedidos. Ore para que eles tenham um bom emprego. Ore para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Ore pelos seus futuros netos e apresente-os ao Senhor da mesma forma que você ora pelos seus filhos. Em Juízes 13, verso 8 a 9, nós encontramos Manoá orando pelo seu filho, orando pelo futuro de Sansão.
O pai de Sansão orando, o seu filho que ainda iria nascer. Então, ore pelos filhos que virão. E isso vale não só para os casados, para você jovem, que pensa em se casar, que ora para Deus te dar uma moça, para você casar com ela, que ora para Deus te dar um rapaz, para você casar com ele, faça isso. Mas também ore pelos filhos que hão de vir. Ore por eles. Quanto mais orar, melhor. Ana orou a Deus pedindo um filho. Era uma mulher estéril. E Deus deu um filho para Ana. Deu Samuel. Olha aí que bênção. Sabe quem é Samuel? Um homem de Deus que veio para transformar a história de Israel. Um profeta de Deus, aleluia. Um homem tremendo que trouxe, mudou a história no seu tempo. Samuel. Abraão orou pedindo a Deus um filho. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 15. Ele orando, Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho até agora um herdeiro. Eu já sou velho. A minha esposa é velha e minha esposa não tem condição de me dar um filho. Eu também não tenho muito vigor para isso, mas não tem. Ele não via nenhuma possibilidade, mas Deus acalmou o coração dele e lhe deu Isaque. O maior presente de Deus na vida de Abraão foi Isaque. Ao ponto de Deus fazer uma aliança, continuar a aliança com Isaque. E através dele, este homem tão importante, na genealogia de Cristo Jesus, através de Isaque, nós recebemos Jesus aqui na terra. Ele é um dos ancestrais. Isaque, ore. Isaque também, quando casou, a sua esposa era estéril. Ele orou pela saúde dela. Ele orou para que Jesus, para que Deus lhe desse um filho através da vida dela. E Deus curou, e Deus deu não somente um, mas 2 filhos, Jacó e Esaú. Ore, agradecendo a Deus pelos seus filhos. Diga que presente maravilhoso esse filho que o Senhor me deu. Eu não vou dizer que é um problema, eu não vou dizer que tem problema, mas eu vou agradecer ao Senhor, porque eu já vejo pela fé o que o Senhor há de fazer através do meu filho, através da minha filha. Em segundo lugar, mantenha um bom relacionamento com seus filhos. Cuide dos seus filhos. Cuidar do filho não é dar as coisas, os bens materiais, dar comida, dar casa, dar um lar. Não. A maior coisa que você, ou o que o seu filho mais precisa, todas essas coisas são básicas e são necessárias. Comida, casa, bens, herança, tudo isso. Mas não é o mais importante. O mais importante que o seu filho precisa é de você. Da sua presença, do seu amor, do seu carinho, do seu respeito. Aprenda a se comunicar com seu filho, aprenda a ouvir o coração do seu filho, saiba entender o que ele está falando. Ouvir é um ato de amor, saber ouvir é um ato de amor.
Provérbios 18, 13 diz o seguinte: o que responde antes de ouvir comete astúcia, que é para vergonha sua. Muitos pais, eu já vi isso. O filho tenta explicar: não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Cala a boca, eu não quero ouvir. Quem sabe eu já fiz isso, você já fez isso. Isso não é bom. Você não sabe o que seu filho está falando. O que ele quer te falar. Às vezes, algum dia ele vai falar: papai, aquele dia eu queria te falar isso, e eu não tive a oportunidade de falar. Quantas vezes nós fomos interpelados pelos nossos pais, dizendo fazendo o mesmo conosco. Mas eu quero dizer nesta noite, se você carrega no seu coração um fardo, uma mala, um peso contra o seu pai, porque isso um dia aconteceu na sua vida, hoje, em nome de Jesus, libere perdão para o seu pai. Comece a vê-lo através da graça, ainda que seu pai já tenha ido embora, ainda que ele não está mais entre nós, mas libere perdão e comece a ver através da cruz, através da graça. Você é instrumento de Deus para abençoar a memória do seu pai, para abençoar para os seus filhos, para os seus netos dele e as futuras gerações, não ter uma má impressão dele, mas ter uma boa impressão. Ter o respeito, o carinho dos seus filhos. Porque você, às vezes, carrega e carregou até aqui uma mala, um peso, uma mágoa. Você queimou a imagem dos seus pais ou do seu pai com o seu filho. Mas a partir de hoje, saia daqui dizendo: o que eu fiz contra a honra do meu pai, a partir de hoje, eu vou fazer tudo diferente para que os meus descendentes respeitem e honrem a honra do meu pai. Cuide do coração dos seus filhos. Quando nós não ouvimos o que o filho tem a dizer ou explicar, nós fazemos papel de tolo. É a Bíblia que está falando aqui. A Bíblia que fala. O que responde antes de ouvir, comete astúcia, que é para a sua própria vergonha. Você pode estar passando vergonha. Você pode estar queimando seu filme com seu filho. Dizendo: meu pai, estou entendendo. Ele não sabe. Será que ele começou agora a adivinhar? Por menor que seja o seu filho, muitas das vezes nós falamos: é só uma criança. Não, é uma pessoa. O nosso filho, ele é uma pessoa pela menor idade. É uma pessoa. Tem sentimento. Tem sentimento. E ele precisa de receber. Ele precisa de ouvir, de falar. E ouvir e receber instruções a respeito do que ele tem a dizer. E às vezes você perde uma oportunidade de instruir o seu filho, porque não ouviu. Meu filho, você fez isso, você fez aquilo outro. Eu não quero ouvir. Chega, pare. Efésios 6, 4 diz assim: não provoqueis a ira aos vossos filhos. Isso, às vezes, numa atitude como essa, você está provocando a ira. Ouça o coração do seu filho. Pare para entender o que ele está falando. Pare para entender o que ele está tentando te falar. Tenha sensibilidade. Agora eu não tenho tempo. Agora eu não posso. Se for preciso, pare o carro.
Se for preciso, pare o que está fazendo. Se for preciso, procure entender o que ele está tentando transmitir para você. Quando nós aprendermos a ouvir, nós saberemos falar o que é preciso. Porque quando nós não ouvimos, nós falamos o que não deve na hora errada. Além de falar o que não deve, ainda fala na hora errada. Magoamos as pessoas. Nós tínhamos uma prática na nossa casa, e muitas das vezes nós fizemos isso muitos anos. Às vezes eu viajava, na época eu tinha caminhão, eu era sócio do meu irmão num caminhão, e nós tínhamos que viajar. E os meninos ficavam com a minha esposa, ela cuidava disso. Nós fazíamos culto em casa. Pelo menos uma vez por semana a gente fazia isso. Um culto com a mesma liturgia de um culto aqui na igreja, para ensinar os nossos filhos que culto faz parte da nossa vida. Com louvor, ministração da palavra, oração por cura, oração pelas necessidades. E eu quero te convidar, se você não faz isso, comece a fazer isso dentro da sua casa. Comece a fazer isso. Pai cristão, você tem a oportunidade de assumir a liderança espiritual da sua família quando você faz isso na sua casa. Ouvir os pedidos de oração. Desligue a televisão. Pare tudo. Tire um dia na semana. Eu tenho tanta... Não tenho tempo. Não tenho tempo. Susana Wesley tinha 19 filhos. Esposa do pastor Samuel Wesley. Tinha 19 filhos. Sabe o que é ter 19 filhos? Alguém aqui tem 19, tem 10? Não tem, hoje não existe isso. Né? Tinha 19 filhos, era professora, ministrava na igreja, tinha as responsabilidades na igreja, mas cuidava dos filhos um por um e tirava 1 hora para cada filho, pelo menos 1 hora ela sentava com os filhos, não por dia, porque não tem lógica, né? Mas ela sentava e ouvia, conversava 1 hora com os filhos, com o filho, com cada filho. Se você ainda não ouviu falar de Susana Wesley, eu quero te contar um pouquinho dessa mulher de Deus. Ela foi influenciadora de todos os seus 19 filhos. Abençoou o ministério do pastor Samuel Wesley. John Wesley, o seu filho, foi o precursor do metodismo. E através do trabalho como o nosso, trabalho em célula, ele transformou a Inglaterra num tempo em que a Inglaterra estava à beira de uma guerra civil. Wesley transformou a Inglaterra. Charles Wesley, um dos seus filhos, foi o maior escritor de música sacra de todos os tempos. Até hoje, os metodistas cantam as canções de Charles Wesley. Aquela família abençoou a Inglaterra. Mas não foi só a Inglaterra. Um determinado tempo, num determinado dia, John Wesley vai com um grande número de missionários e leva para uma nação que estava agora sendo dominada pela Inglaterra. Ele entra na América, nos Estados Unidos da América, e lá, John Wesley, ele faz um trabalho. Ele pensou que ele foi embora frustrado porque ele não conseguiu o resultado que ele queria, mas ele deixou uma grande leva de pastores e missionários naquele lugar, que mais tarde eles organizam, formam um concílio e organiza a igreja metodista, que começa então a evangelizar. E essa igreja aqui então, ela é originária
da Inglaterra. E ele vem ali. E alguém aqui já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? Já ouviu? Um pastor, filho na fé de Wesley, William Seymour. E os Estados Unidos se transformou numa nação avivada pelo poder do Espírito Santo, sob a influência de uma mulher que soube criar 19 filhos, num tempo que parecia que não tinha tempo. Mas aquela mulher, às 20 horas, ela punha todos os filhos para dormir, e entrava no seu quarto, fechava a porta, e durante 2 horas, ela ficava de joelho dobrado, orando pela igreja, orando pelos filhos, orando pelas pessoas que ela cuidava. Ela tirava 2 horas, todos os dias, com os joelhos dobrados em oração. Às 20 horas, ela punha os filhos para dormir. E até às 22 horas, ela ficava trancada no quarto, fazendo o seu devocional e orando pelos seus filhos, todos os dias, os 30 dias do mês. Você pode dar glória a Deus? Então, seja um abençoador da sua casa, seja um abençoador da sua família. Pais temente, tem as ferramentas mais eficazes para praticar o ensino da palavra de Deus. Mas os meus filhos, eu deixo lá com a pastora Ana, ela que ensina. Eu deixo lá com as professoras do IBA Kids. Não. Elas apenas são parceiras suas. A responsabilidade principal é sua de ensinar a palavra de Deus. Veja o que elas estão ensinando e leva para casa. Pergunta: olha, pastor, eu quero a lição, eu quero ministrar durante a semana inteira lá para os meus filhos, para quando chegar domingo eles estão 100%, para quando chegar na célula eles saberem e falarem. A responsabilidade do ensino da palavra de Deus é sua. Com a ferramenta mais poderosa que você tem, que chama exemplo. Conheça a palavra, ouça o que está sendo ministrado, interaja com o IBA Kids, com o Ministério Infantil da sua igreja e comece hoje mesmo a fazer diferença lá na sua casa, transformar a vida dos seus filhos com a palavra de Deus. Já estou caminhando para o final, mas eu quero citar alguns pontos que eu havia marcado aqui, não vai dar tempo. Mas eu quero citar, apenas ler aqui, para que você possa guardar isso no seu coração. Preste atenção em pequenos erros que cometemos e que devem ser evitados dentro da nossa casa. E que dão um mau exemplo para os nossos filhos e que estraga a vida deles para sempre. O primeiro: nunca grite dentro da sua casa. Nunca grite com seus filhos. Porque senão você vai ensinar, criar filhos que têm o hábito de gritar com as pessoas. Tem casa que parece casa de doido, de louco. É uma gritaria que não dá para entender. Mas na casa dos crentes, na casa dos membros da Igreja Batista do Amor, isso não acontece, porque tudo é em silêncio, tudo é falado baixo, as palavras são faladas bem baixinhos, para que as correções são faladas de forma que as crianças vão entender. Quando você grita, sabe o que acontece? Você apavora o seu filho, você coloca ele com medo, você dá mau testemunho para o seu filho. Segunda coisa, nunca brigue com o seu cônjuge na frente do seu filho. Nunca discuta, nunca resolva problemas na frente do seu... Não faça isso. Seja sereno de espírito. A palavra de Deus diz em Provérbios 17 que o homem sereno de espírito é inteligente. Seja inteligente. Dê respostas brandas e amáveis para que seus filhos vejam como trate as pessoas
Dê respostas brandas. Não adianta você falar que ama seu filho se você não prova. Lembra quando você, às vezes, namorava você falava para a namorada, para o namorado, eu te amo. Ela fala, então prova. Alguém aqui já passou por isso? Então, quando você fala para o seu filho, eu te amo, meu filho, no coraçãozinho dele, ele fala, então prova, papai. Então prova, mamãe. Deixa de gritar comigo. Deixa, papai, de me corrigir na frente das pessoas, de me passar vergonha. Deixa, papai. Deixa. Me escuta, papai. Me escuta, mamãe. Tira um tempinho comigo. É igual aquele... Eu vou encerrar aqui contando uma ilustração. Havia um pai que todas as vezes que o filho chamava ele, papai, vamos brincar, ele dizia o seguinte, não tenho tempo. Não tenho tempo. Um dia ele falou assim, papai, quanto que custa uma hora sua de trabalho? Ele disse assim, olha, tanto. Calculou lá, eu ganho tanto por hora. Ah, tá bom. Aí no outro dia ele pediu uma moedinha para o papai. Todo dia ele pedia uma moedinha e foi juntando no cofrinho. E um dia ele disse, papai, veio com aquele cofrinho, papai, hoje eu quero brincar com o senhor. Eu não tenho tempo, não, papai, eu tenho dinheiro para pagar a sua hora, para você brincar pelo menos uma hora comigo. Será que o seu filho, será que ele não está tentando comprar uma hora da sua atenção? Amor é demonstrado pelos nossos atos. Isso é a palavra de Deus que diz. João, 1 de João, capítulo 3, 18, diz assim, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e verdade. Prova que você ama. Nunca repreenda, nunca corrija o seu filho quando você está com raiva. Porque na hora da raiva, você comete erros. Fala o que não deve, faz o que não deve. Comete excessos, causam males irreparáveis. Muitas das vezes, eu me lembro que eu apanhei porque minha mãe estava com raiva de alguma coisa. Mas graças a Deus isso nunca atrapalhou a minha amizade com minha mãe. Minha mãe, ela foi para Jesus. Dia 21 agora, fez 11 anos. E eu sinto muita falta dos conselhos e da palavra que ela ministrava ao meu coração. Mesmo já com quase 90 anos. Se ela tivesse viva, hoje ela estava com quase 100. Mas com quase 90 anos, a minha mãe era a minha maior intercessora. A minha mãe, desde 1990 até 2012, a minha mãe morou dentro de casa conosco. E ela tinha minha esposa como filha. Ela tinha uma confiança imensa na minha esposa. Uma vez eu trouxe uma pessoa para ministrar na igreja. E essa pessoa depois foi embora para a Europa. E hoje ela ministra na Europa. E ela um dia me disse, pastor, eu sempre cito a sua esposa como exemplo de nora. Todos os lugares que eu vou ministrar, eu sempre cito. Porque a relação da sua mãe com a sua esposa, da sua esposa com sua mãe, eu nunca tinha visto. E ela conheceu a minha mãe numa hora tão estranha. Eu só vou já encerrando, né? Pastor às vezes começa, vou encerrar e não, mas eu vou fechar já aqui, mas só vou contar essa historiazinha. Eu fui buscar essa pastora no aeroporto. E eu demorei porque o avião atrasou. É comum às vezes a gente buscar. E quando eu cheguei em casa, que eu pus o carro para dentro, que abri a porta,
Minha mãe usava bengala, ela estava assim com a mão em cima da bengala. Pensei que vocês tinham morrido. Já velhinha, né? Com paciência. Por que você demorou tanto? Então quer dizer, ela conheceu minha mãe naquele momento, né? Também da explosão dela. Mas ela disse, olha, ela falava, sempre ela, quando a gente tem a oportunidade de conversar, ela fala, olha, pelo temperamento da sua mãe, eu conto para as pessoas, eu testemunho o quanto a sua mãe viveu com vocês, os anos que ela viveu, e a relação dela com a sua esposa, o quanto ela tinha amizade com minha esposa. E hoje eu quero dizer para você, tenha amizade com o seu genro, com a sua nora, com o seu sogro, com a sua sogra. Me parece que essa semana foi o dia da sogra, né? Parece que eu ouvi alguma coisa. Tenha amizade, né? Tenha amizade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe seu casamento, seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por vidas que estão aqui. Eu tomo a liberdade, eu quero pedir licença ao pastor. Você que foi tocado por esta palavra, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Eu sei que tem pessoas aqui que foi tocado por esta palavra. Saia do seu lugar. Saia e venha receber uma palavra de Deus vinda do céu. Você que, quem sabe, tem problemas dentro da sua casa e tem um filho que acha que é problema. Que tem um pai que você não consegue perdoar, ou a memória dele que ficou manchada. Quantos filhos carregam a memória manchada dos pais? Hoje o Espírito Santo de Deus vai curar você, vai transformar a sua vida. Saia do seu lugar, venha sem medo de ser feliz, venha receber o perdão de Deus na sua vida, venha receber a transformação na sua casa e na sua família. Você que está perto do seu filho, da sua filha, fique de pé nesse momento. Você que está perto do seu pai, você que não está, procure e venha. E comece agora a orar. Ore pelo seu filho que você dizia, você é um burro, você não vai dar em nada. Ah, esse menino, ah, moleque travesso. Não diga isso. Retire todas essas palavras e diga, o meu filho é honrado, o meu filho vai ser o presidente dos Estados Unidos, o meu filho vai ser a pessoa mais importante deste país, vai ser o pregador mais importante, o evangelista mais importante, o melhor líder de célula que esta igreja vai ter, vai ser o meu filho, independente de onde ele está, independente do que ele está fazendo, independente do que quando você tem chorado por ele, mas comece a vê-lo através da cruz de Cristo nesta noite. Receba para a sua vida, para a sua casa, uma transformação de Deus. Receba agora, receba em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu me lanço contra toda obra de Satanás, contra a família, contra toda palavra maldita, toda palavra de maldição, toda palavra que tem trago, Senhor Deus, e marcado o futuro e a vida das pessoas. Em nome de Jesus, apaga agora, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Eu declaro vidas curadas, corações curados, vidas transformadas, lares abençoados. Em nome de Jesus eu declaro filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Ministérios pastorais se levantando no
no seio da família, na sua casa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora a unção do Espírito Santo de Deus sendo derramada sobre a vida daquele seu filho que até hoje era um problema. A partir de hoje ele será bênção. Adore ao Senhor pela vida do seu filho agora. Comece a glorificar o nome do Senhor e libere palavras de bênção. É você que vai liberar. Libere agora palavras de bênção. Se você não consegue vê-lo, eu quero dizer, comece, repita novamente esse exercício de fé e comece a ver agora pela fé a transformação que vai acontecer na vida do seu filho, e não que vai acontecer, mas que já está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia! Oh, que saída, meu riso, teu choro é contigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É contigo, é contigo. Aleluia! A sua casa não é mais um inferno. A sua casa é um pedaço do céu a partir de hoje. A partir de hoje, a sua família é bênção para as nações. Oh, aleluia! Receba em nome de Jesus. O seu filho é um presente de Deus. A sua casa é o melhor lugar do mundo. É para lá que você volta. É para lá que você volta depois de um dia de trabalho. Muitos não têm a alegria e o prazer de voltar para sua casa. Quem sabe você que está me assistindo não tem a alegria e o prazer de voltar para sua casa depois de um dia de trabalho. Mas a partir de hoje, a sua casa será transformada num pedaço do céu. Aleluia, você que está aqui, comece, assuma a direção espiritual da sua casa e da sua família. Receba. E a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por trás, por diante, do lado e em ti. É contigo, é contigo, é de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ainda com seus olhos fechados, o Senhor liberou essa unção. O Senhor liberou essa graça, esse favor sobre nós nessa noite. E eu creio que Deus exatamente, Ele sabia quem iria estar aqui. Por isso, nós não estamos aqui pensando em outra pessoa que deveria receber essa mensagem. Nós deveríamos receber essa mensagem. Nós recebemos essa mensagem. E nós não vamos desperdiçá-la. Nós não vamos, sabe, deixá-la que ela se torne vã. Não, pelo contrário, ela vai ser poderosa na nossa vida.
Nós não seremos apenas ouvintes, mas seremos praticantes, operosos dessa palavra pastoral, dessa palavra bíblica e desse conselho de vida. Amém, igreja? Amém. Mas ainda com seus olhos fechados, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e repetisse essa oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia estive em tua presença, na tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a presença do Pai, para a casa do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui: você fez esta oração que nós fizemos juntos e se identificou com ela? Se você se identificou com essa oração que acabamos de fazer agora, talvez recebendo Jesus e declarando publicamente isso, ou você que já tinha recebido Jesus, mas estava afastado e hoje você volta para a presença dele. Se você se identificou com essa oração, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você que orou e se identificou com esta oração que acabamos de fazer todos agora juntos, você pode levantar a sua mão aonde você está, que eu quero orar por você. Você está dizendo: é a minha oração, amém. Eu vejo uma mão levantada. Você que fez essa oração está dizendo: sou eu, essa é a minha história, essa é a minha vida, essa é a minha decisão. Então você pode levantar a sua mão. Eu quero pedir, você que levantou a sua mão, eu queria com toda liberdade que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, amém? Eu estou aqui te esperando, mas Jesus está esperando você, sabe, de braços abertos. Então você que levantou a sua mão, você que fez essa decisão e o seu coração está ardendo, porque é a sua decisão, é a sua vontade, sabe, Deus está fazendo algo novo aqui, viu? Sabe, Jesus te ama, amém? E Ele está de braços abertos e Ele te recebe nesta hora, amém? Eu quero te falar que essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar. Não é por uma religião, não é por uma placa, uma denominação, mas é por Jesus. E Jesus, Ele está no seu coração, está na sua vida, amém? Você está voltando assim, sabe, para permanecer na presença dEle. E eu quero declarar que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu declaro também que não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Eu declaro que você tem o nome escrito no livro da vida, e você tem vida eterna e a vida abundante aqui nesta terra. Eu declaro que você tem uma família preciosa e você vai andar conforme a vontade de Deus até o dia final, porque Ele estará com você no nome de Jesus, amém? Eu quero te fazer aqui um convite. Nós vamos aqui contar até 3. E depois dessa contagem, eu queria te pedir que você se voltasse para trás. Pode ser para quê, pastor? Para você receber um abraço da família de Deus.
Porque se nós somos irmãos, temos o mesmo pai e temos o mesmo irmão mais velho que é Jesus. Então somos família de Deus. Uma parte da família está aqui exatamente para caminhar com a gente até o final. Amém? É Bruno, Júnior. Então eu vou contar até 3. Você vai receber esse abraço. Pode ser? Vamos contar, igreja? 1, 2, 3. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia! Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia! Que bênção! Glória a Deus, não é? Que bênção, que palavra poderosa, pastor Carlos. Essa palavra eu tenho certeza que ela foi encomendada, viu? Pelo Espírito Santo. Realmente para ser direcionada a essa igreja nessa noite. Eu louvo a Deus porque assim foi realmente como uma flecha certeira nos nossos corações e que ela possa produzir ainda muitos frutos, né? E tenhamos muitos testemunhos, né, do poder que ela produzirá debaixo da graça e da unção de Deus na nossa vida. Amém? Amém mesmo, queridos? Então não se esqueça, você que ainda não foi ao encontro com Deus, na saída, ali à direita tem um stand, vai ter um irmão, uma irmã lá, viu? Algum irmão aí da consolidação, da diaconia, por gentileza, fica ali postado, ali do lado do stand ou dentro dele, e as pessoas vão ali, viu? Se você tiver alguma dúvida, tira a dúvida. Mas nós estamos esperando você no dia 19, 20 e 21 para o encontro com Deus lá na fazenda, no acampamento Manancial, e vai ser assim, céu na terra. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória. Em nome de Jesus.